Hello! Depois de algum tempo, estamos de volta com as gravações do nosso WCast. E no episódio de hoje, eu estou com uma maravilhosa, com uma mulher que eu tenho a grande honra de chamar de amiga. E vai ser um prazer a gente dividir esse tempo aqui. Eu quero que seja um tempo precioso para você que nos escuta, que você possa tirar riqueza, tirar preciosos insights desse nosso tempo aqui, porque é para isso que nós estamos aqui. Amanda Hatch, seja bem-vinda ao WCast. Obrigada pelo convite, eu amei. Que coisa... Estou sentindo o peso da responsabilidade desse retorno. Primeiro episódio do retorno, olha isso. Farei o meu melhor, viu? Agradeço a sua amiga. Amanda, primeiro, seja bem-vinda aqui. Obrigada. Todas as vezes que nós temos a oportunidade de estarmos juntas, para mim é uma grande honra. E eu espero que esse nosso tempo aqui seja precioso para nós, mas principalmente que quem nos escuta possa sentir, né, o que nós vamos compartilhar nesse tempo aqui. Então, a primeira coisa, quem é a Amanda? Pela Amanda. Tem quanto tempo para isso, amiga? Então, obrigada, Rô, pelo convite. Fiquei super lisonjeada. É sempre também um prazer estar contigo e falar um pouco também da minha história, compartilhar com vocês. Espero que eu agregue a quem está assistindo. E, bom, quem é Amanda Hatch, né? Hoje eu trabalho no ramo empresária fitness, mas eu comecei como personal. Então, eu me formei em 2017, comecei atendendo tanto personal na academia, quanto formava grupos para atender ao ar livre. Esse foi o meu primeiro... Quando eu me formei, eu não tinha nenhum grande objetivo do que eu queria fazer. Então, eu gostava muito de funcional, gostava de atender em grupos. Esse era o meu objetivo na época, fazer aulas com as minhas amigas ao ar livre. Eu gostava de atender dessa forma. Mas começou a acontecer chuva, inverno, algumas coisas que eu via que não dava mais para continuar daquela forma. Eu sabia que eu precisava, em algum momento, ter um espaço físico para atender. E aí foi onde eu pedi a garagem emprestada da casa da minha mãe na época, mas sem o objetivo de abrir um estúdio. Realmente não tinha esse objetivo na época. Era só um lugar para, caso acontecesse chuva ou tivesse muito frio, pudesse atender lá também. Continuei atendendo alguns alunos de personal. Na época eu ainda trabalhava com massagem, porque eu também sou formada em massoterapia, então eu fazia de tudo um pouco. Meu carro era com maca, cone, materiais de treino, e assim eu me dividia desde as 6 da manhã até as 11 da noite. E o estúdio começou a dar muito certo, né? Desde o início eu trabalhava, desde quando eu me formei, eu já escolhi trabalhar com o nicho mulheres. E isso é algo que eu vou falar depois, que para mim foi fundamental para alavancar, escalar meu negócio. Então eu me especializei em emagrecimento feminino, e isso foi meu diferencial desde o início. E aos poucos fui deixando o personal de lado, fui focando mais no estúdio, até porque o estúdio sempre deu muito certo desde o início. Mesmo sendo na garagem da minha casa, eu montei ele do jeito que eu queria, sempre pensando no público que eu atendo. Então, né, mulheres são detalhistas, o pessoal também vai para treinar e gosta de fazer uma selfie, gosta de algo mais instagramável. Então, mesmo sendo lá, eu quis fazer do meu jeitinho desde o início. E o negócio foi crescendo. Em um dado momento, eu contratei a minha primeira equipe. Depois, em 2020, veio a pandemia, foi onde eu entrei para o digital. Então, eu já tinha esse objetivo de ter um produto digital na época. A pandemia só alavancou cada vez mais, eu também aproveitei muito o momento. Então, hoje, eu continuo atuando, né, na plataforma digital, uma plataforma de treinos online para a mulherada treinar em casa. E ainda sigo com o estúdio, hoje numa grande estrutura. Saí da casa da mãe, abri a estrutura que eu tanto sonhava, e aí hoje eu trabalho com tanto o espaço físico quanto a plataforma digital. Eu quero te perguntar as tuas lições mais importantes como empresária, empreendedora, mas eu vou melhorar essa pergunta para qual que é a principal diferença da Amanda personal trainer para a Amanda empresária? O que tu encontrou de diferente em ser empresária? Como que era a cabeça da... Porque eu vejo que é uma grande dificuldade. Muito provavelmente tu tens muitas mulheres que trabalham como personal trainer te acompanhando e que questionam como que a Amanda
E não percebe que existe essa diferença entre ser uma personal trainer e ser uma empresária. E que foi essa a grande... Eu te acompanho, eu sei, e essa foi a grande mudança. Parar de pensar como uma profissional e começar a pensar como empresária, né? Como uma profissional da educação física. Que é o que a grande maioria dos profissionais não consegue fazer a migração. Então, acaba se tornando um excelente personal, acaba um excelente médico, um excelente dentista, excelente advogado, mas não vira para empresário. O que tu encontrou nessa jornada? Dificuldade, desafio? O que aconteceu? O que mudou da Amanda personal para Amanda empresária? Então, o que eu percebo foi que uma coisa não mudou. Então, o meu propósito que era muito, muito bem alinhado desde quando eu comecei, que é de incentivar mulheres a ter hábitos mais saudáveis, de conquistar o seu corpo dos sonhos, ele segue sendo o meu propósito. A diferença é que quando eu atendia com personal, acabava que o meu propósito era mais limitado. Eu tinha um número X de pessoas que eu poderia atender no dia, no mês, um número X de faturamento, uma limitação maior de horários e aquele negócio dependia exclusivamente de mim. Quando eu passei a ter a empresa e a plataforma, hoje eu tenho 2 empresas, 2 equipes. E o que eu vejo, eu falo para minha equipe, eu tive uma crença que a gente tem que desbloquear é que ninguém vai fazer melhor que você, e na verdade tem pessoas que fazem muito melhor do que você, e mesmo que talvez elas não façam melhor, um dos passos fundamentais para o crescimento é ter pessoas trabalhando junto com você. Então, a partir do momento que eu desbloqueei isso, foi quando eu contratei a minha primeira equipe. E hoje, o patamar de ter a empresa, de ter a plataforma e conseguir gerenciar os 2, é porque eu tenho pessoas lá fazendo o que eu não consigo fazer hoje. Então, esse é um passo bem importante. Mas a grande diferença é em gerenciar pessoas. E o que eu vejo hoje, que eu tento passar para a minha equipe cada vez mais, é o propósito, transformar o meu propósito no propósito delas e da nossa empresa, né? A empresa, como eu falo que todo mundo trabalha com o mesmo objetivo. E hoje a diferença entre trabalhar com personal e trabalhar como empresária é no gerenciamento de pessoas. Eu consegui transmitir o meu propósito para elas e que a empresa caminhe junto com esse mesmo propósito. E o gerenciar pessoas, a gente conversa muito, né, com outras empresárias, a gente sabe que é o maior desafio realmente, mas para mim, né, na área da educação física, acho que ainda mais, porque realmente nós, personagens, não aprendemos isso em nenhum lugar. Então, eu fui aprendendo mesmo com o dia a dia e, claro, me desenvolvendo mais voltado para essa área, né? Então, a parte administrativa, gerenciamento de pessoas, é algo que eu venho aprendendo cada vez mais, mas que é fundamental para que a minha empresa continue crescendo com o propósito de quando eu iniciei lá no começo. Nessa jornada de migrar, né, de personal para empresária, quais foram nos últimos... A gente está falando de 7 anos, né? De uma jornada de 7 anos. Quais foram os pontos decisivos? Aqui eu vivi um grande desafio, aqui eu tive que tomar uma decisão importante, aqui eu sinto que foi o que me levou para um novo lugar. Quais foram, né, nessa jornada, o que ponto a ponto foi acontecendo... E que, né, foi a gente sente ali houve um rompimento, ruptura. ali houve algo aconteceu naquele momento, aqui eu tive que tomar uma decisão importante. Quais foram esses pontos? Bom, o primeiro ponto foi muito grande para mim, foi a contratação da minha primeira equipe. Então, realmente, essa quebra dessa crença de que ninguém vai fazer melhor do que eu, ou de que ninguém vai vir no estúdio para treinar se não for a Amanda dando aula. Então, isso foi muito difícil de desbloquear e ver que teriam outras pessoas e que ainda assim o estúdio continuaria. O segundo ponto foi dar o passo sem uma certeza do que seria a partir daquilo ali. Então, quando eu saí da casa da minha mãe e abri o estúdio que a gente tem a estrutura hoje, eu não tinha, né, o valor a ser investido. Então, eu dei um passo maior que a perna e depois eu corri atrás desse investimento. Porque a gente fez um investimento alto, de sexta para segunda eu mudei completamente a vida do estúdio. Eu desconfio que esse seja o ponto aonde a maioria para. Porque dá muito medo,
Mas é aquela famosa frase de que vai com medo mesmo, né? E realmente eu dei um passo maior que a perna naquele momento, mas ciente do que eu teria que fazer para voltar não só o valor investido, mas que continuasse a dar certo. Mas uma coisa que eu vejo que é importante, às vezes eu me questiono por que eu não fiz isso antes? Porque eu fiquei bons anos, né, na garagem da minha mãe. E, na verdade, hoje eu vejo que eu realmente não estava pronta. Porque hoje já é desafiador, então se fosse há 3, 4 anos atrás, eu estaria muito mais imatura na parte, né, nessa parte financeira, organizacional, enfim. E aí hoje eu vejo que Deus sempre faz as coisas no momento certo. E eu vi que esse era o momento, está sendo desafiador, mas talvez há anos atrás eu não conseguiria ter continuado o negócio naquela imaturidade que eu tinha. Então, mas ainda assim, esse foi um grande desafio de dar um passo maior que a perna, mas de forma muito consciente, né? Eu já tinha uma base boa de alunas, eu fiz um investimento, a gente, né, tirou o investimento em 6... Eu vou te interromper porque isso... Uma próxima pergunta. Não é uma próxima pergunta, mas eu também encontro muito isso na jornada. Pessoas que deixam... Eu vi que na tua jornada não foi assim. E é o certo. Então, essa migração, ela aconteceu... Essa decisão, ela aconteceu, eu vou dar o passo. Mas já tinham muitas alunas. Já existia um grande comprometimento. Eu nunca vi, não foi assim, quando eu tiver o estúdio, as alunas vão chegar. Ou eu vou começar a produzir os meus conteúdos porque isso acontece muito. Não, mas é que eu ainda não tenho tal coisa, não tenho o estúdio, não tenho a melhor câmera, não tenho... E tu fazia absolutamente tudo com o que eu podia, tudo que tu tinhas disponível. E eu vejo muitas pessoas deixando por exemplo, né, que seja o estúdio, que seja o escritório, eu vou investir num espaço, mas ainda não existe uma base de clientes, não existe uma construção anterior, né? Prepara para esperar que os clientes cheguem. E eu acho que no nosso caso foi assim, não, eu já tenho minha base de alunos, eu já estou fazendo o melhor que eu posso sem ter o espaço físico, ou sem ter a equipe. E aí a gente vai caminhando e tomando essas decisões ao longo da jornada. Eu vi que, claro... Eu fui crescendo conforme a demanda foi crescendo. Exatamente. Então, eu comecei, aumentou a demanda, aumentou a necessidade, eu fui crescendo de acordo com isso. E eu nunca deixei de dar o passo por não estar pronta. E a verdade é que ninguém começa pronto. Então, eu comecei na garagem, mas da melhor forma que eu pude. Quando eu abri a plataforma, eu não tinha nenhuma equipe, eu só tinha um coprodutor me acompanhando na época. E a única coisa que eu fiz de investimento foi comprar um iPhone, parcelei em 12 vezes. Eu gravei toda a plataforma com o iPhone, com a câmera frontal. A qualidade de audiovisual era péssima, mas eu abri daquela forma, eu não tinha microfone, eu não tinha iluminação, eu gravava sozinha. Muitas vezes, deu vários problemas, porque eu não tinha nenhuma equipe por trás, então o celular acabava a bateria, me ligavam na hora, o celular caía do tripé. Eu saía da câmera porque eu não via, eu tava gravando sozinha, então às vezes fazia burp quando eu vi, eu não tava na tela. E era um caos. Mas assim, abri naquela época e aproveitei o momento e no nosso lançamento eu fiz 50 mil. Coisa que, às vezes, num personal, a pessoa não fatura em um ano. Então, isso mesmo... Teu primeiro? Meu primeiro. Mesmo daquele jeito, eu fiz. E aí, claro, né, foram entrando alunas... a gente foi aumentando a base, a gente foi faturando cada vez mais. Hoje eu tenho a equipe, hoje eu tenho 2 microfones, a gente grava com câmera profissional, num estúdio novo. Mas isso levou um tempo. E eu não fiquei parada nesse tempo esperando esse momento oportuno chegar, né? Na verdade, eu fui melhorando a cada gravação. E todo ano a gente melhora, porque sempre tem o que melhorar. Porque a verdade é que a gente nunca vai estar pronto para começar daquela forma. Então, eu sempre fiz com o melhor que eu podia. A próxima pergunta, ela é pergunta de podcast. Mas né? Eu já sei a resposta, mas... Vamos lá. Nessa jornada de 7 anos, né, ao longo do teu crescimento profissional, que ele é muito relevante. Ele é realmente algo admirável. Tu sabes disso, né? A gente...
estatisticamente falando, não é todo mundo que se destaca, que tem esse volume de alunas, que se desenvolve dessa forma. Quem foram as pessoas importantes nessa jornada? Se houve investimento em processos de desenvolvimento pessoal empresarial, se houve mentores na jornada, o quanto tu valorizas hoje o ambiente onde tu estás inserida, se houve uma troca de relacionamento para que pudesse favorecer esse crescimento. Como que tu visualiza hoje o networking mesmo é a palavra, e a influência de mentores na tua vida? Então, a única mentoria que eu fiz até então foi o processo que eu fiz com Dona Roberta. Então, a Rô foi a minha primeira e única coach, que eu fiz o meu processo individual lá na época, ainda antes de abrir o estúdio. E para mim foi fundamental, porque já falei isso outras vezes e sempre repito. Falei, né? Quando eu me formei, eu realmente não tinha nenhum objetivo. Eu não tinha objetivo de abrir estúdio, eu não tinha nenhum objetivo de faturamento. Você imaginava grande? Não, eu não tinha nenhum objetivo. Eu só queria fazer educação física e eu fui descobrindo isso aos poucos. Eu só sabia que eu gostaria de atender daquela forma, enfim. Mas eu não tinha nenhum objetivo na época, nenhum plano futuro. E quando eu fiz o processo com a Rô, na verdade eu vejo que continuar, né, toda a conversa que a gente tem, cada momento que eu tô junto contigo é exatamente isso que tu faz. Tu sempre me leva a enxergar um outro patamar. E foi isso que a gente fez muito naquela época, né, que o processo fez muito sentido para mim, porque abriu a minha cabeça e meus horizontes de que eu podia chegar a outros patamares que no momento eu não tinha nenhum objetivo. Então, ali foi essa grande abertura de horizontes, né? Eu começar a me ver maior do que eu era. Começar a me questionar algumas coisas, de sair da zona de conforto para poder ter uma vida que eu considerava mais confortável, uma flexibilidade de horário, com algumas coisas que me incomodavam na época. E até mesmo de números de faturamento, porque nunca fui uma pessoa voltada para números. Então, eu nem sabia, nem questionava quanto que eu ganhava na época, muito menos quanto eu poderia ganhar. Então, essa ambição, de certa forma, também fez muito sentido para mim quando a gente fez o processo. E hoje, o que eu vejo, e eu falo, né, não é porque eu estou aqui, eu já falei várias vezes, que te conhecer, fazer o processo e ainda a gente manter o nosso relacionamento e estar sempre que eu posso do teu lado, realmente não só abriu a minha cabeça para lugares que eu poderia alcançar e lugares que eu ainda quero alcançar e posso alcançar, almejar novos voos, novos números, mas também me elevou ao patamar de como as pessoas também me enxergam, né? Então, eu vi que hoje o nome que eu conquistei, o lugar que eu conquistei é porque eu estava do teu lado e participei, e tu participou da minha jornada. Então, tu me fez ser grande também. E foi fundamental para mim. Hoje, o que eu vejo, eu faço mentorias com as minhas alunas e eu vejo exatamente que o papel do mentor é esse, né? De mostrar o caminho, de mostrar um novo caminho e percorrer junto contigo. Porque o que eu vejo hoje muito na internet é que todo mundo fala o que precisa ser feito, mas ninguém pega na tua mão e te acompanha. E isso foi o que foi diferente no nosso processo. E tu faz comigo até hoje. Então, tu não fala só o que precisa ser feito. Tu realmente sempre fez comigo passo a passo do que eu precisava. Em tudo, né? Em todas as dúvidas que eu tinha, em todas as crenças que eu precisei desbloquear. E foi fundamental, assim, para eu estar onde eu estou hoje. E o que eu vejo a importância do networking, para mim, não é o meio em que eu vivo. E uma das coisas que, principalmente quando eu comecei no estúdio, eu acabei me fechando muito no mundo fitness. Então, acaba que eu convivo muito mais com alunas e deixei de conviver com outros profissionais, não só da minha área, mas com outras mulheres. Então, é uma coisa que eu sempre... é extremamente importante, eu sei da importância e eu me forço a estar sempre em eventos, em rodas, né? Como eu tô aqui, como eu tô em outras reuniões que tem para empresárias. Primeiro porque é super valioso ver a visão de outras pessoas, de outros negócios. Sempre tem algo que a gente pode incorporar e melhorar no nosso negócio. E o networking de sempre ser visto.
e de trazer essa... Eu vejo que normalmente eu sou a única personal do grupo, né, que é o que tu falou, é diferente, então eu gosto de levar a minha área e valorizar de que eu fiz educação física, mas hoje eu tô nesse patamar também, então de inspirar outras mulheres, outros personagens, de que a gente pode chegar em um outro lugar que, né, da onde você tá começando hoje. E o network, ele valoriza não só o meu nome, não só o meu negócio, mas de inspirar outras pessoas também, é fundamental. O que, assim... O mercado mudou, o mercado muda sempre, principalmente o mercado digital. A gente sente, experimenta uma mudança do que funcionava lá atrás, nesses lançamentos que, né, fazia de qualquer forma funcionar. E aí foi evoluindo, amadurecendo, o público foi amadurecendo também. O que hoje... Tu consideras os elementos principais? O que mantém teu negócio em pé hoje? O que são as estratégias que tu usa para continuar se destacando, continuar crescendo? O que a Amanda faz que só a Amanda faz? O que é único na marca da Amanda que mantém as alunas conectadas, mantém as alunas chegando? O impacto que isso gera, né, nas tuas alunas. O que hoje tu consideras o teu... Então, o que é fundamental para mim é a visibilidade que a internet dá hoje. Então, tanto a minha presença no digital, no meu Instagram pessoal, quanto o conteúdo que a gente produz no estúdio. Então, né, falando dos dois negócios, eu vejo isso. A nossa presença digital é muito forte. Então, eu estou extremamente constante. Todos os dias eu estou no Stories mostrando a minha rotina do início ao fim. Desse lado, eu vejo que o que eu mais tiro, que continua trazendo pessoas para a minha base, que continua aumentando alunas na plataforma, é mostrar a minha rotina e o meu lifestyle. Então, eu sou meu maior produto hoje. Então, eu mostro muito mais o que a Amanda faz do que o que a Amanda ensina. Meu conteúdo, ele é muito mais voltado para o resultado que eu tenho, para o resultado das minhas alunas, do que necessariamente uma parte técnica, eu ensinando um agachamento ou ensinando qualquer outra coisa. Então, essa conversação... Porque, na verdade, primeiro a pessoa te compra e depois ela compra o teu produto. Então, ela entra ali, ela vê a rotina que eu tenho, ela começa a se inspirar daquela forma, ela vê que nem sempre eu fui essa pessoa fitness que tinha esse lifestyle, eu já fui acima do peso, eu consegui emagrecer, eu emagreço outras pessoas, né, ajudo, mostro qual que é o benefício do meu produto para quem está do outro lado, de uma forma, né, quais são os pontos positivos de ela conseguir treinar em casa hoje. A minha metodologia é voltada para essa mulher que me acompanha, que tem a rotina corrida, que não pode investir tanto no momento. Então, isso faz com que eu aproxime cada vez mais o público de mim. E no estúdio a gente mostra o que a gente faz lá dentro. Como que são as aulas, para quem que é, a gente trabalha com todo tipo de mulher no estúdio, então qual é o benefício de ela escolher, o porquê escolher o estúdio e não outra academia tradicional. A gente também mostra os resultados, mas eu vejo que o principal é essa vitrine, principalmente que o Instagram tem hoje, ou, né, as redes sociais, que é o maior canal entre a gente, o nosso produto e o nosso cliente. Então, estar hoje na rede social e ser visto, para mim, é o principal ponto de a gente continuar crescendo e aumentando a base e vendendo cada vez mais. Então, quem não tá no digital hoje, a pessoa não existe. Essa Amanda que tá aqui é a Amanda empresária, né? Essa, Amanda. Amanda na vida pessoal. Como que é o equilíbrio entre vida pessoal... A gente tá rindo porque no off já rolou essa resposta. Como que a Amanda equilibra a vida pessoal e vida profissional? Eu recebo essa pergunta, acho que em 100% das minhas... Eu ainda tenho filha e marido, enfim, mas a galera pergunta muito como é que equilibra a vida pessoal e a vida profissional. O que dá... Além do seu tamanho... Que as pessoas não sabem que você é pequenininha. Eu enganá-las na rede social. Inclusive, a gente fazer um comunicado aqui. Um comunicado oficial. Tenho 1,59 m e não sou prima da Graciane. Ou seja, eu sou pequena, slim. Essa sou eu pessoalmente. Então, não se sinta enganada quando você me encontrar na rua, ok? Se você acha que eu sou grande pelas telinhas... Isso é algo que você está vendo. Não sou assim na vida real, tá? Mas
Eu consigo equilibrar bem hoje, mas eu acho que a diferença eu consigo equilibrar bem, mas eu nunca dou conta de tudo. Esse é o grande lance, assim, né? Lógico, também tem fases, então quando abri o novo estúdio, eu estava completamente focada no novo estúdio. Quando abriu a plataforma, eu estava focada em finalizar as gravações. Então, nesses períodos, realmente não tinha família, não tinha lazer, não tinha social. Mas foi em determinada fase, o que faz parte, né, para todo mundo que está iniciando algum negócio. Mas hoje eu consigo equilibrar bem, mas a diferença é que eu nunca dou 100% como eu gostaria nos dois. Porque eu tenho o Instagram, que é uma empresa, eu tenho o estúdio e a plataforma. Então, são 3 empresas, eu estou sempre fazendo o meu melhor da forma que dá em todos os 3. Mas eu valorizo bastante, né? Até porque hoje eu ainda não tenho filhos, eu ainda, né, não sou casada. Então, sei que em outro momento vão ter outras fases da minha vida. Eu me permito viver cada uma delas. Então, hoje aproveito muito a vida da Amanda também, né? Sou jovem, não tenho essas outras responsabilidades ainda. Então, valorizo bastante o momento entre estar com as minhas amigas. Valorizo momentos de não voltado ao meu negócio, né? Como eu falei, esses eventos, cursos. Então, eu consigo equilibrar bem, né? Até isso é algo que está na minha agenda. Eu separo a minha agenda por cores. E sempre na minha semana tem que ter alguns momentos voltados para o que eu gosto de lazer, voltado para o que eu gosto de forma pessoal, voltados para encontros com amigas. E é algo que faz muita diferença, até para eu conseguir entregar melhor quando eu tô fazendo stories, quando eu tô gravando conteúdo. Então, eu consigo equilibrar bem dessa forma, assim. Mas a única cobrança que me fez conseguir isso foi entender que eu nunca vou dar 100% em um negócio só, já que eu tenho outras coisas para administrar. E para quem está me assistindo, o que eu converso muito com as minhas pupilas é isso, né? Então, a mulherada hoje é multitarefas. Então, tem trabalho, tem casa, tem marido, tem filho, tem o seu negócio, tem estudos, tem... E a verdade é essa, a gente faz o melhor que dá, da melhor forma em cada área, sabendo que tem fases que vão ser, algumas prioridades vão ser pontuais e tá tudo bem. Além de ser pequenininha e gostar de comer muito. O que ninguém Qual sabe. Qual é uma outra curiosidade sobre a Amanda? Nossa, eu tenho muita coisa, assim, mas não é bem uma curiosidade, né? Claro que o meu conteúdo, ele é estratégico dessa forma também, mas eu percebo que as pessoas que convivem comigo acabam tendo um olhar diferente do que eu mostro ali. E é bem isso, né? Às vezes eu como alguma coisa, eu mostro, nossa, nem imaginava que tu comia açúcar. E na verdade, não, claro que assim, eu tô todo dia ali pra incentivar, pra puxar a galera pra treinar, pra fazer dieta e tal. Então não faz sentido eu estar mostrando também toda hora uma exceção que eu estou num patamar hoje diferente das mulheres que estão me acompanhando, né? E a gente sabe que muitas vezes a pessoa olha uma coisa e acha que, então se a Amanda faz, eu também posso fazer. Mas ela não vê que há 10 anos eu trilhei uma outra trajetória para hoje poder ter essas exceções. Então, eu administro bem essa questão do conteúdo, mas na vida real é isso. Eu tenho uma vida... Sou uma mulher normal como todas as outras, né? Então, tem dias que eu tenho preguiça de treinar, tem dias que eu vou me arrastando, que eu vou reclamando, tem dias que eu furo, tem dias que eu falho, eu como açúcar, eu como hambúrguer, eu como pizza toda semana. Mas isso eu vejo que não é bem uma curiosidade, mas meio que choca as pessoas que estão convivendo ali comigo diariamente, né? Mas eu tenho algumas manias, assim. Então, eu tenho mania com mão. Gente, eu lavo a mão 20 vezes por dia. Se eu encosto qualquer coisa, eu lavo a mão. Eu não gosto de cheiro na mão. Então, isso são mais toques, assim, que eu tenho, né? E algumas outras manias. Mas o que eu vejo que é mais curioso é essa diferença que o pessoal fala, achando que eu sou, nossa, a musa fitness que vive de ar, amor e caridade e treino. Não é? E não é assim, eu sou uma pessoa normal, viu? A gente já tá caminhando pro fim. E tem alguma coisa sobre o que tu gostaria de falar que é importante deixar como mensagem para as pessoas que vão nos escutar aqui? Que talvez eu não tenha te perguntado. Bom, fazendo um pouco, né? Vendendo então um pouco o meu peixe, mas na verdade, como eu falei lá no início, esse é o meu propósito. Então, em todo lugar que eu vou, eu faço questão de reforçar isso. Como eu falei, na questão de a gente falou sobre equilíbrio, né? O que eu vejo, acredito que as mulheres que estão nos acompanhando são mulheres empresárias que estão ou no seu negócio ou começando o seu negócio.
e realmente é muita coisa para administrar, mas que vocês não se deixem de olhar para vocês mesmas. Então, são mulheres que são empresárias, que são mães, mas existe uma mulher aí dentro. E o cuidado com o corpo, o cuidado com a saúde, a Rô sabe, quem me acompanha sabe, eu sou uma pessoa que bate muito forte na tecla do estético, do corpo, sim, sobre saúde também, mas a parte estética reflete muito na autoestima da mulher. E, né, tem aquela frase de que não existe CNPJ forte em CPF fraco, e é isso. Mas para nós, mulheres, vai muito além de saúde. Então, a parte estética, ela incomoda, sim. Tanto que quando a gente tá fora do peso ou tem alguma coisa incomodando com o corpo, a gente já não se comunica da mesma forma, a gente já não vende da mesma forma, a nossa confiança já fica abalada. Então, o meu papel aqui, voltado para o meu propósito, que eu gostaria de falar, é que não se deixem cuidar, mesmo pela correria do dia a dia. E é exatamente isso que eu ofereço, né? Pô, não dá pra treinar 1 hora, treina 30 minutos. Não dá pra treinar todos os dias, treina 3, 4 vezes na semana. Mas não deixa isso de lado, porque isso faz tu melhorar a tua performance, tu vender mais, tu faturar mais. Porque quando a gente se sente bem com a gente mesmo, o nosso relacionamento ao redor melhora. Então, o que eu gostaria de falar, já que a gente não falou tanto, né, de treino, não era esse o assunto, mas a minha mensagem seria para que vocês não se descuidem dessa forma também, porque a gente já falou isso outras vezes, né, a gente pode estar em Maldivas, sim, né, com o bolso cheio de dinheiro, faturando, impactar várias vidas, mas estar de body branco, de biquíni branco, sempre vai ser melhor, sempre vai ser mais gostoso. Então, sim, né, o meu objetivo é da mulherada conquistar o seu corpo, uma barriga chapada, uma bunda dura, um corpo definido. Quem não quer? Não tem quem não quer. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas uma bunda dura, uma barriga chapada, toda mulher quer também. Então, que vocês continuem buscando isso também, da forma que der, né, nesse equilíbrio aí que a gente falou, mas que vocês não esqueçam dessa parte também. Como você lida com a concorrência? Câmera. Fecha aqui, por favor. Eu vim preparada para essa pergunta. Calma, deixa eu até crescer aqui. Eu não tenho concorrência. E assim agora sim foi o grande finale pra esse... Não, pra vou esse episódio. explicar. Vai. Vou explicar pra não ficar só na palhaçada. Vamos. Eu realmente não tenho concorrência. Em qual sentido? Pelo diferencial do trabalho que eu faço hoje, né? Daquilo que eu entrego. Então, pela minha entrega, eu sempre brinco que eu não tenho concorrência. Mas por uma questão de ver realmente o que é feito no mercado, né? Então, hoje, na minha plataforma, eu entrego um diferencial da minha metodologia, que é o feedback que vem delas. Então, não é só quando impressionante que elas treinam em casa e a sensação... A gente que eu tô treinando junto. É que a Amanda tá do lado. Todo mundo fala isso. É impressionante. Então, o pensamento que eu tenho, que é sempre voltado no meu cliente, é de ela viver uma experiência diferente de apenas treinar em casa. Então, eu sei que a mulher que tá ali, ela tá preocupada com o filho que tá doente, ela tá na correria do dia a dia, ela não gosta de treinar. Então, para além do treino, eu tenho uma orientação profissional muito boa. Então, eu realmente consigo ensinar ela a partir ali do celular, né, da tela do computador. E mais legal é que eu faço exatamente isso. Eu sei o momento que ela vai parar, então eu dou aquela puxada. Eu sei o que falar no momento que ela precisa. Eu incentivo muito, eu motivo. Sempre tem uma piada ou outra no meio do treino. É divertido para que ela se sinta pertencente, né, naquela gravação. Às vezes não é divertido. Tem momentos que não também, porque nem tudo é farra, né? Mas, e eu me preocupo em mudar cenário. Então, a gente já fez gravação de verão, a gente já fez gravação de inverno. Eu convido elas para participarem. Dentro do treino, sempre gravo com outra mulher. Então, a gente já teve mulheres... A gente tem mulheres mais gordinhas, iniciante, grávidas. Avançado. Então, para que elas vejam, nossa, realmente a plataforma é para toda mulher. Não é só a Amanda que já treina há muito tempo, né? Uma mini atleta que tá ali. Não, a plataforma é para todas. E no estúdio é exatamente isso, né? Não é só o estúdio que é bonito e tem uma super estrutura. O trabalho que é feito ali, a orientação profissional, o fato de ter mulheres de todas as idades, de todos os tipos, todas elas se sentem bem acolhidas.
o fato de ter as duas modalidades. Então, toda a metodologia, todo o atendimento que é feito, eu bato muito forte nessa tecla, que é o feedback que a gente tem das alunas do estúdio. Nossa, aqui o estúdio é a minha casa hoje, foi o único lugar que eu encontrei, eu nunca tinha tido essa constância de treinar. Então, eu brinco porque eu não tenho concorrência, porque o trabalho é feito de forma muito excelente, voltado para o cliente que eu busco hoje, que são as mulheres, para elas se sentirem mais acolhidas e que elas consigam incluir o treino na rotina. Então, dessa forma, vou repetir, eu não tenho concorrência. Não olhar para os lados e olhar para dentro. É isso. Que massa, que lindo. Pronto, e assim, com essa pergunta maravilhosa, com essa resposta maravilhosa, nós encerramos esse episódio. Obrigada pela tua presença aqui, pela tua contribuição. Eu que agradeço, espero que eu tenha contribuído com as mulheres que estão aí assistindo. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, @AmandaHatti ou @EstúdioAmandaHatti, ST mudo. E falei e repito de novo, sempre que tu me convidar para qualquer coisa nessa vida, até para comer trufa em São Paulo, eu vou. Isso vale um episódio. Vale falar sobre isso, deixar assim no ar. A gente não deixou essa história salva em lugar nenhum. É, né? Essa é uma curiosidade, é uma história engraçada, vai aquecer o nosso podcast. Vai lá, o que aconteceu nesse dia? Resumidamente, fomos para São Paulo viver uma experiência de um evento de marketing e sempre à noite tem o tour gastronômico, né? E a gente foi no melhor restaurante, indicação de primo da Roberta, de trufas. Chegando lá, tinha 2 tipos de trufas, porque eu queria... E aí, tinha a trufa negra e a trufa branca. E a gente, naquela risada, gravando a trufa, o cara falou o preço e a gente... E ele repetiu umas 3 vezes. Aí, quando ele repetiu a 4ª vez, a Roberta, a gente... entendeu o valor? Então tá bom. Ele pegou o prato e... começou. E a gente, fazendo stories e tal, Sei que da hora que a gente saiu, a gente começou a comer, daí a gente, qual que é o valor mesmo? Eu acho que era tanto. A gente chamou o garçom, qual que era o valor mesmo? Ele olhou pra nossa cara, a gente repetiu 10 vezes. Quando ele falou que a gente calculou o meu brilho foi sumindo naquele momento. Eu falei assim, nossa, enfim. Mas aí, assim, de forma resumida foi isso. Mas valeu super a pena a experiência, tava maravilhoso. Mas fica aqui um aprendizado pra você. Quando você for no restaurante de trufas... Que chegar uma pessoa do seu lado com uma balança, uma trufinha. Nunca escolha a trufa branca, tá? Porque foi um rim só aquela trufa. Mas valeu a experiência, né? A gente soube que a mesa da frente, inclusive... tinha gastado R$5 mil em trufas, então pra gente foi um troco e realmente só elevou os nossos patamares, né? Agora a gente faz todo o restaurante. Foi um rompimento de mentalidade, né? Nós acessamos algo novo Acessamos algo novo. Hoje bom. A gente ri, na hora a gente chorou, mas tá tudo bem, foi ótimo. Mas sempre que você me convidar, em qualquer coisa, eu sempre estarei presente, porque tu foi um presente na minha vida, então eu faço questão de sempre falar o quanto tu foi importante, o quanto foi essencial, né, pra eu estar aqui hoje e almejar outros, traçar aí novas metas, alçar novos sonhos, então eu sempre estarei... Quando tu me chamar, estarei aqui, porque é sempre um prazer. Não só pela nossa... Esse podcast aqui, se a gente desliga e lembra uma coisinha, a gente vai longe com ele, né? Vai. Mas não só pelo que tu fez na minha vida profissional, pessoal, mas pela amizade e o orgulho que eu tenho e o amor que eu tenho por ti hoje. Então, sempre que tu me chamar, estarei aqui. Uma das coisas que eu mais me orgulho na vida são as relações que eu construo e as pessoas que Deus me entrega. Eu sou muito grata por isso. Eu que agradeço. Estamos juntas. Minhas lindas, por hoje é isso. Esse é o final do nosso WCast. É um prazer ter vocês aqui com a gente. Anota os insights que você teve, coloque em prática, faça algo de bom com o que você aprendeu aqui. Um beijo.